Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Sina, ou talvez desta quarta-feira, dia 5 de julho. Connosco estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Hoje não contamos com o Luís Pardal, que estará de regresso na próxima semana para o último programa desta temporada. Bem-vindos! Hoje temos um tema para tratar, um dos temas para tratar aborda a passagem do Governo pela cidade de Évora. E a reunião até ocorreu no Palácio Dom Manuel, curiosamente. Não vou aqui fazer outras alusões históricas à presença de um governo ou de um reinado português no Palácio Dom Manuel. Vamos lá ao tempo atual. O governo esteve no distrito de Évora, praticamente todo o governo. Visitaram inúmeros concelhos, os diversos concelhos e inúmeras instituições e empresas. Destas visitas no distrito, o ponto mais alto aconteceu precisamente em Évora, com a realização do Conselho de Ministros, e do qual se decidiram alguns aspectos importantes para o Conselho e a cidade, nomeadamente o reforço de financiamento do novo hospital e também um programa para o financiamento da Capital Europeia da Cultura. Patrícia Machado, desta visita e passagem do Governo pelo distrito de Évora, o que é que ficou, na tua opinião? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Francisco Brito e ao Luís Matias. Eu diria que atreveria-me a resumir o Conselho de Ministros dentro daquela linha que têm feito do governo mais próximo, chamado governo mais próximo, estão a percorrer todos os distritos, como uma fabulosa operação de propaganda por parte do governo relativamente a diversas matérias. Não deixa de ser curioso que um conjunto de propostas que municípios, porque o governo pedia, portanto, que os municípios fizessem sugestões, portanto, de sítios a poder ver, portanto, para poder organizar a agenda, que não deixa de ser curioso que, por um lado, muitas dessas propostas que visavam responder e apelar a que o governo fosse in loco, ver ao vivo situações para as quais continuavam a perdurar respostas necessárias, seja no plano de infraestruturas, de serviços públicos, quer na área da saúde, quer de escolas, mas não só, que o governo não tivesse acedido a nenhuma delas. Por um lado, portanto, isto manifesta ao que veio o governo, e depois o que se traduziu foi de facto numa extraordinária operação de propaganda. Eu acho que o exemplo, quer do anúncio no Alandroal, mais uma vez daquela questão do terminal de mercadorias a ser construído no tempo próprio, digamos assim, deixando cair Évora e vendas novas. Portanto, se dúvidas houvesse, como falámos aqui relativamente às declarações de Capolas Santos, portanto, o Primeiro-Ministro, na voz do Primeiro-Ministro, foi claro, portanto, essa questão, quando ainda por cima está em estudo, portanto, a situação de Évora, e quando há muito tempo agentes económicos, população reivindicam estes terminais e este pleno aproveitamento da linha Sines-Cai, importante investimento público que não pode permitir que os alentejantes e o distrito de Évora fiquem a ver passar comboios, e que ele potencie de facto aquilo que pode ser uma alavancagem, não só para o aproveitamento daquela linha, porque onde passam comboios internacionais podem passar outro tipo de comboios, e portanto quer para passageiros, quer para mercadorias possa ser alavancado, quer outros planos rodoferroviários também da região. E o outro foi a questão do plano de eficiência hídrica do Alentejo, em que 3 anos e 5 meses passados, não deixa de ser curioso, isto não é propaganda, quando em 14 de janeiro foi publicado o despacho, depois da aprovação a 13 de dezembro de 2019 deste plano, proposta do PCP que o governo do PS aprovou, naquela correlação de forças, em que deviam ser apresentados aos ministros responsáveis no prazo de 90 dias, ora, passaram 3 anos e 5 meses, tem havido uma recusa sistemática da aplicação deste plano, num período em que estamos a viver seca e em que têm sistematicamente recusado propostas nesse sentido. Se isto não é propaganda, virem anunciar isto passado 3 anos e 5 meses, sem nada ter sido feito e com meses após a recusa de um conjunto de elementos que estão contemplados nesse plano, não sei o que lhes chama. Depois posso falar melhor na segunda volta, mas a questão dos protocolos, quer para o financiamento, que não é um reforço, é aquilo que é a obrigação do governo, das infraestruturas e acessibilidades
para o novo hospital, quer a questão da capital europeia da cultura, diria assim, depois desenvolvendo na segunda volta, é que não, só foram possíveis pela pressão da Câmara Municipal, que há meses, no caso da capital europeia da cultura, falámos disto há pouco tempo, num programa, andava a insistir, nomeadamente junto do Ministro da Cultura, que era imprescindível, não só para cumprir prazos, mas para garantir aquilo que era necessário após a vitória de Évora, capital europeia da cultura, quer do ponto de vista das acessibilidades, e das infraestruturas, que era absolutamente imprescindível, um conjunto de compromissos por parte do Governo, entre os quais financeiro, e que finalmente foi posto no papel. Mas há outros elementos que eu depois gostaria de abordar. Do ponto de vista de concepção geral da passagem do Governo, diria que foi de facto uma questão que justiça lhe seja feita, é muito bem feita por parte do PS e do Governo, que é uma grande operação de propaganda. Francisco Brito, e tu partilhas também desta visão e desta opinião da Patrícia Machado, que tratou-se mais numa operação de propaganda do que outra coisa. Que balanço fazes desta passagem do Governo por Évora e deste Conselho de Ministros e visitas ao Distrito? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à Patrícia Machado e ao Luís Matias. A verdade é que o Governo, em todas as suas ações, mete sempre uma grande carga de propaganda. Mas antes de lá irmos, eu gostaria de referir aqui uma falha institucional que me pareceu grave, porque o Governo veio a Évora e se representa um momento institucional importante. Portanto, as instituições são órgãos representativos da população, não é? Por isso temos aqui a Assembleia Municipal, temos a Câmara Municipal, temos as Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia, por aí fora, para além de todas as outras organizações do Estado. A verdade é que estes momentos institucionais são momentos de trabalho, não são concertos, não são festas, não é lazer, é trabalho para estas instituições. E ter o Governo cá, ter o órgão que tem o poder executivo no nosso país, é de facto um momento muito importante e é também uma janela para se construírem algumas oportunidades, ou poderia ser dessa forma. A verdade é que o Governo veio cá e foram realizados vários eventos, não só visitas a obras, como assinaturas de protocolos e reuniões, e a verdade é que não houve uma gestão institucional do assunto. Portanto, a Assembleia Municipal de Évora não foi convidada para nenhum destes eventos, e estamos a falar de momentos que envolvem temas centrais como o hospital, o novo hospital e a capital europeia da cultura. Portanto, a Assembleia Municipal não foi convidada o Presidente da Assembleia Municipal, nem nenhum dos seus representantes, nem nenhuma junta de freguesia. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e aqui solidarizo-me naturalmente com a sua postura, expôs o assunto à Câmara Municipal de Évora e ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro já veio responder através do seu gabinete que a organização destes eventos esteve a cargo da Câmara Municipal de Évora, portanto o protocolo teria que ser cumprido pela Câmara de Évora. Não foi, a Câmara de Évora ainda não veio responder a isso, o que me parece uma falha grave e não é de menos importante, porque não é só uma pessoa estar sentada a ouvir uma apresentação, é de facto poder falar com os intervenientes diretos e poder fazer trabalho pela população pela qual somos eleitos. Infelizmente não aconteceu, infelizmente não é a primeira vez que este tipo de situações ocorre em Évora, esperamos que não se volte a ocorrer e que naturalmente quem tem responsabilidade sobre elas seja chamado a responder e possa prestar os esclarecimentos necessários. Agora, sobre os temas que envolvem esta visita, vimos a questão central do hospital. Foi assinado finalmente o protocolo para que a Câmara de Évora faça ou ande com o projeto das infraestruturas e dos acessos ao novo hospital, mas ainda há aqui uma questão central e que bloqueia tudo isto. Tem a ver com as expropriações, que têm que ser promovidas pelo Estado. Nós sabemos bem a carga burocrática que é, temos até exemplos na nossa cidade de situações dessas que ainda hoje, passados 20 anos, não estão resolvidas. Portanto, este tema preocupa-nos, aliás, como nós até já o debatemos aqui anteriormente, e isso não está ainda resolvido e parece-me um assunto central. Por outro lado, o Governo veio a Évora, mas não veio resolver no imediato nada daqueles que são os nossos problemas. Portanto, fala-se no Hospital Central. O Hospital Central, à partida, terá uma série de valências e será espetacular, mas não são as paredes novas que vão resolver propriamente velhos problemas. Porque se nós formos ver hoje o que é que está a acontecer e o que é que aconteceu na última noite na urgência do Hospital de Évora, é vermos quantas pessoas é que lá estão para ser atendidas, e há lá pessoas desde as 19 horas de ontem e que agora ainda não foram atendidas, e vermos quantas pessoas foram chamadas durante a noite no serviço de urgência para serem atendidas. Portanto, este tipo
de problemas, a falta de operacionais, a falta de médicos, a falta de técnicos, o Governo não vem solucionar, o Governo não vem anunciar qualquer tipo de reforço nos recursos humanos do Hospital de Évora. Portanto, estes problemas que nós passamos diariamente, que são o nosso cotidiano, o Governo não resolve. Portanto, concordo que o Governo vem numa atitude propagandista, com as promessas de sempre, com as promessas do hospital, que enfim, esperemos que de facto seja uma evidência, pelo menos ele está a avançar e esperemos que ele se conclua. Não se vai concluir no tempo prometido, como o Governo andou a apresentar, até ao final de 2023, afinal já se assume que é 2024, ainda lá chegaremos a 2025, infelizmente, mas que fique concluído e que fique concluído como tem que ficar, com qualidade e que fique a funcionar, mas falta tudo o resto. E a verdade é que estas questões que estão a referir dos recursos humanos não é o hospital novo ou o protocolo das infraestruturas que resolve. E não quer dizer que o protocolo das infraestruturas não seja importante. É muito importante e já devia estar assinado há muito tempo. Mas a verdade é que nós precisamos de recursos humanos no imediato. O Hospital de Évora tem salas vazias de otorrinolaringologia porque não tem médicos para assistir as pessoas. São mais de 150 mil pessoas que têm um otorrino no Hospital de Évora. Portanto, isto é claro que é um problema muito evidente e que o Governo não resolve. Portanto, tenho pena de facto que o Ministro Manuel Pizarro venha para fazer as suas inaugurações, mas que não venha de facto para visitar a realidade que nós vivemos todos os dias e para propor soluções. Não ficaste satisfeito com o desbloqueamento dos 203 milhões de euros, então, para o novo hospital? Fico contente com isso, naturalmente, mas a questão é que não é só isso que importa. Portanto, a atitude governativa não pode ser só o Sim. fazer obra para depois ter fitas para cortar. Portanto, é preciso também resolver outros problemas. Outros problemas. Patrícia Machado, há pouco já abordavas outras questões que querias tratar, mas há uma que também se trata do financiamento, é o caso da Capital Europeia da Cultura, que também frisaste na primeira intervenção. O Governo aumentou o valor em 5 milhões de euros para 34 milhões de euros. Isto satisfaz? Achas que pode satisfazer a cidade e quem tende a organizar a Capital Europeia da Cultura, ou não? Vamos ouvir a Patrícia, agora sim. Vamos lá ver, tudo o que seja traduzir em financiamento aquilo que já estava no compromisso e no dossiê de candidatura, com a parte que cabia ao Governo, a parte que cabe ao município, a parte que cabe à região, diria assim, aquilo que possa ser associado do ponto de vista de candidaturas e de fundos, porque nós sabemos, já discutimos aqui, a Capital Europeia da Cultura não vai resolver nem de perto nem de longe todos os problemas da cidade, nem lhe compete, naturalmente. É muito mais, e este projeto em si é muito mais que o ano de 27 e da programação em si. E por isso é que quer da existência da Câmara relativamente do município de Évora, em que fosse finalmente posto em escrito um protocolo que permitisse a clarificação do financiamento, mas que não permitisse, diria assim, porque houve essa tentativa de retirar a quem tem o dever de gerir e de acompanhar a Capital Europeia da Cultura, que deve ser as estruturas, a Comissão Executiva, aquilo que se venha a criar de figura jurídica, porque são esses que construíram, digamos assim, o dossiê de candidatura e é a eles que lhe compete e, portanto, porque houve ainda ali uma tendência, né, de ser um bocadinho mais do que devia o compromisso, mais do que a parte do financiamento que compete a qualquer governo que acolhe uma Capital Europeia da Cultura. Pronto, eu acho que essa parte foi ultrapassada e acho que tudo o que signifique construir a Capital Europeia da Cultura ao longo destes anos, nesta visão que vai muito além da programação e daquilo que pode ser enquanto projeto estruturante, envolvendo e capacitando, nomeadamente na área cultural, né? Estamos a falar de infraestruturas cultural com o que isso implica, né? Porque o cultural não é só o espetáculo de dança, ou teatro, ou literário, né? Portanto, ou de música, portanto, com tudo o que isso implica de estruturas e de projetos. Portanto, acho que foi um passo importante esta insistência da Câmara para que finalmente se traduzisse, e já que cá vem, aliás, se não estou em erro, até foi a Câmara a propor que já que cá vem, que se assine. Relativamente ao hospital, não queria deixar de colocar o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que nunca é demais repetir o caráter absurdo, desculpem a expressão,
de que há anos o governo do Partido Socialista, e não digo do PSD-CDS, porque esses meteram literalmente, o PS meteu na gaveta e foi difícil lá tirar. Esses não só meteram na gaveta, que por vontade deles nem sequer tinha lá entrado, não é? Pronto, mas o caráter absurdo de repartir aquilo que é uma obra única por não sei quantas entidades. Isto não faz sentido, uma infraestrutura daquela natureza. Portanto, com a Câmara a participar numa parte, agora é a ARS, o Hospital Espírito Santo noutra, portanto, meteu-se mais duas entidades, embora uma delas dependa de certa forma da outra, e o Governo. Portanto, isto, em primeiro lugar, queria realçar isto. De facto, é absurdo. Há anos se insistir e a gente sabe porque é que há anos se insiste nisto, porque há mais de 10 anos que está empatado, digamos assim, estes elementos relativamente ao financiamento, porque o tal protocolo que existia na governação autárquica do Partido Socialista estava completamente ultrapassado, porque aquilo fazia depender as verbas do 2020, portanto isso foi ultrapassado, portanto já não tinha sequer cabimento, e o que a Câmara disse desde sempre é: em primeiro lugar, não faz sentido uma obra desta natureza ter várias entidades a comparticipar do ponto de vista financeiro, sendo uma responsabilidade do governo, porque o governo sempre foi dizendo que financiava, mas outros que façam. Então, se financiava, porque é que não se assume dono da obra? E não estamos a falar da recuperação de um buraco, de uma estrada, estamos a falar de um grande hospital. Portanto, não faz sentido, em lado nenhum se vê. Portanto, uma coisa é agilizar contactos, poder contribuir naquilo que são as competências do município, seja ele qual for, ou de uma outra entidade. Agora, constituir-se como donos da obra, não sei quantas entidades, é uma coisa completamente absurda. Esse é o primeiro aspecto. Mas desde a primeira hora que se disse, sim senhora, que não seja isso que empata. Portanto, vamos lá discutir o dinheiro e isso faz. E chegados aqui, também foi uma insistência da Câmara, que é: então, mas nunca mais, vêm cá, vão dizendo que sim, expropriações de terrenos nada, então vamos lá ver como é que isto se traduz em concreto, porque não é possível lançar concursos, ter vistos de tribunais de contas e afins, se não houver um financiamento garantido. E, portanto, deu-se esse passo. Ainda assim, não deixo de colocar sérias preocupações, para não estar a falar em dúvidas, mas sérias preocupações, porque continua a não estar naquele protocolo, embora tenha havido outro tipo de despachos à parte e paralelamente, relativamente ao estado das expropriações, relativamente àquilo que são matérias de facto da competência do governo, onde estas também se inserem, mas que tiveram esta contribuição, diria assim, da Câmara, porque os projetos estão feitos, portanto, para depois lançar concursos por aí fora, os avisos para candidaturas não estão lançados e, portanto, deixava aqui esta preocupação, que é de garantir, e um apelo a que profissionais, a própria administração do hospital, os partidos, a população, não deixe de estar atenta e de exigir, mais do que a estar atenta, que os prazos que o governo tem que garantir, porque uma coisa são os prazos da contratação pública que estão lá escritos, outra coisa é a realidade. E ninguém acredita que, se os terrenos não tiverem expropriados até determinada altura, que é possível lançar o concurso e a empreitada, porque não é possível fazê-lo sem isso estar garantido no tempo que ali está. E, portanto, continuo com estas sérias preocupações, que isto não seja mais uma operação e que a população não deixe, os profissionais não deixem que isto seja mais uma operação de propaganda política e de chutar responsabilidades, ao invés do governo, de facto, assumir a responsabilidade que tem, que é da sua parte acionar tudo o que tiver a acionar, para que, de facto, nós tenhamos o hospital em funcionamento, com tanta falta que ele faz, não só fisicamente, como depois também estou de acordo com tudo aquilo que é preciso implicar relativamente aos meios técnicos, humanos, de capacitação, das condições para que os médicos aqui se fixem, não só para o hospital, como aquilo que não foi dito no governo mais próximo sobre a falta de médicos na região, que estamos a falar de cerca de 30 mil utentes sem médico de família em todo o distrito. Então, achas mesmo que vamos provavelmente ter um hospital, que é e este edifício é gigante, provavelmente o maior edifício da cidade de Évora, põe ali os celeiros da EPAC Sim, e essa é a com catedral, se outra calhar, configuração, com outra configuração, mas mas é em termos grande, de sim. volumetria é enorme e vai ter um impacto Sim. visual muito grande na própria cidade.
E vai-se lá chegar através daquela estrada que existe atualmente? É isso Não, que achas que vai vamos lá acontecer? ver, acho que não faz sentido algum o hospital entrar em funcionamento sem os devidos Então corre-se o acessos risco do e hospital estar construído e não poder entrar em funcionamento ah, não havendo eu não sei se a gente corre acessos. esse risco porque há várias questões envolvidas naquele processo. O que eu acho que a gente não deve, não pode e não quer correr o risco, e tenho confiança que pelo menos de uma parte essa pressão é feita. É preciso é alargar essa pressão, porque eu acho importante que os nossos ouvintes entendam que uma coisa é aquilo que está escrito, outra coisa é aquilo que as partes desenvolvem. Porque eu não deixo de achar curioso esta observação que o Francisco faz sobre a questão protocolar. Isto era uma iniciativa do governo. O governo também disse a alguns municípios, inclusive é do Partido Socialista, a dizer que queremos os meninos lá na escola. E alguém lhe disse, mas não há meninos na escola porque a escola está encerrada. E disseram, desenrasquem-se. Portanto, esta coisa de dizer que os municípios é que eram responsáveis pelas iniciativas do governo é uma coisa de facto hilariante. A iniciativa era do governo. Uhum. É o governo que tem que fazer os convites. Portanto, eu acho que também aqui os nossos ouvintes não só devem estar atentos, como devem contribuir de forma organizada, naturalmente, para não permitir que atrasos sucessivos de há mais de 20 anos e mais recente, há 10 anos, há 2 anos, há 1 ano, que o governo continua a não desenvolver, que sejam impulsionados, digamos assim, exigidos, porque as expropriações dos terrenos têm que ser feitas. Sem expropriação, é Uhum. bom que os nossos ouvintes percebam, não é possível não é lançar possível concurso. lançar E, concursos. portanto, não queremos que o edifício esteja pronto e, naturalmente, os acessos não estejam disponíveis. Francisco Brito, com o aumento do financiamento de capital europeu da cultura, achas que já há condições para se iniciar o processo de criação da associação ou fundação, o formato jurídico que se achar mais adequado para começar a organizar a organização da Évora 27? Não é do conhecimento público que tenha sido esse o problema para a criação da entidade em si, ou seja, a burocracia inerente à criação, e neste caso a Câmara de Évora, ou pelo menos liderando a Comissão Executiva, propôs que fosse o modelo de associação, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu em Guimarães, que foi uma fundação, e não me parece que para desenvolver essa burocracia exista um impedimento em relação aqui à falta do protocolo ou da garantia de financiamento, porque criar uma associação não é assim tão caro, não é nada que a Câmara Municipal não pudesse financiar depois do custo que já teve a candidatura, mas a Câmara Municipal ou a Comissão Executiva poderá responder melhor, até porque essa informação não é pública. A verdade é que isso tem que andar para a frente rapidamente. Não me parece que também que este aumento de 5 milhões resolva propriamente as questões centrais que nós temos debatido e que têm sido as nossas preocupações, porque tudo o que é infraestrutural para a capital europeia da cultura teoricamente não está nestes 34 milhões. A Patrícia há pouco falou aqui dessa questão da infraestrutura, mas aquilo que é público não é isso que a Patrícia estava a dizer. Os 34 milhões são programa, ou seja, é para desenvolver as iniciativas culturais, não é para construir espaços, não é para construir o pavilhão, não é para reabilitar Não foi isso que eu disse, os não foi isso. edifícios, Não foi mas isso que eu disse. ficou entendido dessa Se forma. Acho ficou que era bom entendido, está esclarecermos. errado. Sim. Era bom esclarecermos isto para as pessoas perceberem que estes inicialmente 29 milhões e agora 34 são programação. Portanto, tudo o que é infraestrutura é dinheiro que terá que vir do outro lado, não é? E isso aí é que, neste momento, tanto quanto sei, ainda não há respostas em relação a isso. Até porque a Câmara Municipal não terá orçamento, receitas próprias para conseguir assegurar esse financiamento e para conseguir construir aquilo que é necessário. Tendo em conta o tempo que temos até lá, isto preocupa-me, porque de facto já deviam estar a avançar concursos, já deviam estar a avançar as primeiras ideias de como é que vão ser estes passos, para conseguirmos depois ter o resto da burocracia toda, dos concursos de obra, das empreitadas, daquelas coisas todas que muitas vezes até dão longos meses em tribunal ou até anos. Portanto, isso preocupa-me, porque já sabemos perfeitamente como é que tem funcionado o nosso país e tudo o que é obra pública. E a verdade é que isso não fica garantido com este protocolo. Espero que, se a criação da entidade em si fique resolvida, então muito bem, que a partir daqui se possa trabalhar com vigor esta preparação desta capital europeia da cultura, porque depois há todo o resto do trabalho que não sabemos neste momento se será assegurado pela Comissão Executiva, pela equipa de missão ou se por técnicos da Câmara Municipal, que tem a ver precisamente com estas questões das infraestruturas. Não sabemos neste momento, ou pelo menos não é público, quem é que vai liderar
esta situação e esta questão. Quem é que vai procurar o financiamento para estas infraestruturas? Quem é que as vai desenhar? Quem é que vai promover a fiscalização de todo o processo? Porque a partir da fiscalização da obra será a Câmara, mas do processo não sabemos quem é que vai estar em cima do assunto. E isso também era importante que todas estas informações fossem públicas. Acredito que é uma questão de transparência e que nós, munícipes, temos o direito de conhecer este processo, naturalmente também para poder estar mais próximo dele. Agora, em relação ao hospital, ainda gostava de referir aqui um aspecto que tem a ver precisamente com o acesso. E respondendo, fiz esta pergunta, Luís Matias, à Patrícia, mas eu até gostava de responder a essa pergunta, porque acredito que o acesso primeiros tempos do hospital será feito de facto pela estrada que nós conhecemos, acredito que repavimentada, porque não acredito que se mantenha aquela estrada com aquele pavimento como está agora, acredito que vai ser repavimentado. Agora, ter os acessos que estão planeados, construídos até à abertura do hospital, das duas uma, ou temos um hospital que vai atrasar bastante a sua abertura, não se calhar por estar pronto, mas porque a construção vai ainda demorar muito tempo, e vai bater tudo certo no final com a abertura e os acessos ficarem prontos, mas isto de facto atrasa muito e se calhar estamos a falar de uma abertura em 2025, ou se calhar tardia já em 2025, ou então vejo com muita dificuldade que isto tudo fique pronto, porque isto seria trabalhar de uma forma relâmpago e desenvolver procedimentos burocráticos que são extremamente difíceis de uma forma relâmpago, e isto sem oposição de ninguém, ou seja, todos os proprietários envolvidos concordando com a situação, isto tudo ser tratado com muita celeridade. Sinceramente e infelizmente não acredito pelo aquilo que nós sabemos que é o nosso país. São os riscos os riscos que o Francisco e a Patrícia aqui levantam e as dúvidas sobre a concretização de todos estes projetos nos prazos úteis. Desta passagem do Governo por Évora, vamos ao tema que nos traz a Patrícia e tem-se falado muito sobre justiça fiscal, sobre a carga fiscal. E Patrícia traz-nos como tema um agendamento feito pelo PCP de um projeto de lei que pretende promover a política de justiça fiscal, aliviar os impostos sobre os trabalhadores e o povo, tributar de forma efetiva os lucros dos grupos económicos. Patrícia Machado, esta proposta é uma proposta para reformular a distribuição dos impostos no país, ir buscar mais a impostos diretos e menos indiretos, mais IRC, menos IRS. O que é aqui proposto? Bem, eu trouxe de facto este tema porque, como dissestes, tem-se falado muito, permite-me só aí um reparo, depois tu também o identificaste, de carga fiscal, não tanto de justiça fiscal. E eu acho que este é um primeiro momento que importa ter em conta, porque ouve-se falar muito, e particularmente a direita usa muito esta bandeira de que há impostos a mais, que há uma carga fiscal muito pesada, sem ir ao miolo daquilo que de facto é preciso discutir. É que não é justo quem ganha milhões pague tostões ao fisco e quem vive do seu trabalho, reforma ou pensão, e que em Portugal são baixos, ainda por cima, ou muito baixos, é quem suporta a receita fiscal do país. Isto é que não é justo. E de facto este agendamento potestativo que o PCP usou para discutir um projeto de lei apresentado, vai ser discutido esta sexta-feira, na Assembleia da República, tem como objetivo, para além de apresentar as propostas, e essa é a questão de fundo, trazer ao debate político e público aquilo que são as questões fundamentais. Em termos das medidas concretas, de facto o que se propõe é baixar o IRS aos salários mais baixos e intermédios, portanto atualizando o valor da dedução específica, que foi congelado em 2010, o que significa uma perda de rendimentos acumulado. Até porque 4.000 euros em 2010 não significa o mesmo, não é? Tendo em conta o custo de vida de 4.000, por exemplo, agora. Há a proposta também de baixar o IVA, que é um imposto cego, portanto aqui tanto atinge quem tem mais como quem tem menos, nomeadamente na energia, incluindo também o gás de botija. Baixar o IVA das telecomunicações para a taxa intermédia de 13%, e a tributação em Portugal dos lucros realizados no país, acabando com os chamados benefícios fiscais, os tais alçapões, isenções do setor financeiro e os grupos económicos. No fundo é aquilo que hoje de facto existe e que muitas vezes é usado
para baixar os impostos ao grande capital e pôr os mesmos de sempre a pagar, é precisamente o contrário. É de facto, esta proposta é de uma efetiva justiça fiscal em que há impostos a mais para quem trabalha e para quem vive dos seus rendimentos, porque mesmo aqui no IRC, os grandes lucros financeiros dos grandes grupos económicos pagam bastante menos de IRC e daquilo que são os seus contributos digamos assim, para o fisco, do que um pequeno e médio empresário. Portanto, não estamos aqui a falar porque a eliminação do pagamento especial proposta pelo PCP, que na altura foi aprovado, noutra legislatura, tinha precisamente em conta de que há diferenciações entre um pequeno e médio comerciante, empresário, e um grande grupo económico ou financeiro. E, portanto, a ideia é, continuamos a considerar que há impostos a mais para quem trabalha e vive dos seus rendimentos e impostos a menos para quem gere milhões e que depois bem que podem vir a cenar se não coisas a gente sai daqui, quanto muitos desse dinheiro cá feito, nem sequer cá fica. E, portanto, a ideia, e trouxe este tema, de facto, para, por um lado, contribuir naturalmente, do ponto de vista de discussão pública, para aquilo que é muitas vezes usado ideologicamente para esconder objetivos mais fundos, que normalmente a direita tem, que é falando muito de impostos, quando depois se vai ver no concreto, lá estão os mesmos de sempre a sofrer com essas alterações de impostos e os mesmos também do costume a beneficiar com elas. Portanto, não se trata de carga fiscal, trata-se sim de justiça fiscal, até porque os impostos, e com isso terminava, também é importante termos em conta, são os impostos que são necessários dar ao Estado mais meios para garantir aquilo que temos vindo a falar: a saúde, a educação, a segurança social, a cultura, o desporto, a segurança, a habitação, os equipamentos, as infraestruturas públicas, o desenvolvimento. O problema é que depois, como as pessoas não sentem, porque as políticas depois de seguidas não são de usar de facto esse dinheiro para pôr ao serviço do desenvolvimento e da população, há depois aqui aquele contraste entre aquilo que eles beneficiam ou que deveriam beneficiar e aquilo que é a realidade concreta. Portanto, há aqui estes dois campos que importa trazer ao de cima, que é a justiça fiscal e que aquilo que são os dinheiros dos impostos, cada um dá, a partir dessa justiça fiscal, que sirvam efetivamente para o desenvolvimento do país e para o benefício do povo. Francisco Brito, desta proposta apresentada pelo PCP, há um aspecto que provavelmente coincide com uma visão que também aqui defendes, que é uma redefinição dos níveis de IRS, nomeadamente descer alguns dos valores nos rendimentos mais baixos, como aqui referiu Patrícia. Mas há também um aspecto de modificar os pesos, ou seja, a preponderância de determinados impostos no total da receita fiscal. Concordas com a necessidade de fazer esta alteração? Por exemplo, diminuir o IVA e aumentar o IRC, diminuir o IRS desta forma? Eu gostaria de começar por esclarecer os nossos ouvintes que esta proposta do PCP é mais um ato fraudulento de propaganda, como é infelizmente comum na política comunista. Porque ao ouvir o título da proposta parece que o PCP se preocupa com o alívio fiscal. Mas ao lermos a mesma percebemos que o que está em causa é, em primeiro lugar, um ato de iliteracia política mascarada com as ofensas que fazem ao PSD e ao CDS, onde se lêem nomes como hipocrisia, desonestidade e demagogia, para não referir todo o discurso de baixo nível que está explícito na proposta. Por outro lado, mostram no documento que a sua política é exatamente o oposto do título. Defendeu o aumento de impostos, tal como está explícito no documento logo na segunda página, onde dizem exatamente isso sem tirar nem pôr. Em terceiro lugar, ao ler a proposta, fiquei também com a certeza que o PCP sonha em implementar uma ditadura venezuelana em Portugal, como também está explícito pelo ataque às empresas e aos empresários. E em quarto lugar, são referidos dados sem que seja referida a sua fonte, o que torna esta proposta semelhante a muitos artigos de opinião que por aí vemos. Uma proposta para ser discutida na Assembleia da República deve ser um exercício de rigor e não uma mistura radicalizadas e infundadas. Por outro lado, também é um ataque ideológico, onde o PCP defende que quem tem capacidade de poupar e de reinvestir o seu dinheiro deve pagar mais impostos, como, por exemplo, a tributação dos investimentos de capital que propõe, ou a proposta de englobamento obrigatório, que também propõe.
E em sexto lugar, referem que foi graças ao PCP que se baixou a taxa de IMI, quando aqui em Évora foi exatamente o PCP que não queria reduzir a taxa de IMI que os éborenses pagam. Portanto, essa proposta foi apresentada pela oposição na Câmara, precisamente para baixar os impostos, isto em revisão de taxa, da tabela de taxas, e o PCP não concordou porque baixar o IMI, e os éborenses pagavam a taxa máxima de IMI, faria baixar as receitas da Câmara Municipal. Portanto, há aqui coerência na gestão deste tema, porque, pelo visto, o Comitê Central para o país pensa uma coisa, depois para Évora já pensa um bocadinho diferente. Em sétimo lugar, o PCP propõe que cientistas, artistas e técnicos que não sejam residentes habituais deixem de beneficiar de uma taxa e passem a ser tributados pela tabela normal, ou seja, pagar taxas superiores à taxa em vigor, muitas vezes são 28%, por aí fora. Quando para os residentes permanentes, nestes casos, nestas áreas, em muitos casos temos isenção para pagamento de IRS, como por exemplo na investigação, acontece em muitos casos. Com esta proposta, o PCP quer agravar a desigualdade dos que procuram o nosso país para trabalhar, mesmo que seja temporariamente, o que naturalmente não pode ser aceito. Para concluir, temos nesta proposta o espelho do que é a política do PCP, e só tenho pena é que aqueles que ainda acreditaram, através do seu voto, que um partido soviético poderia sair qualquer tipo de política fiscal séria, têm esta apresentação. Porque, no fundo, aquilo que a Patrícia elencou aqui, pronto, para além das questões óbvias de revisão de tabelas de IRS que temos falado aqui, mas quer dizer, esta proposta, essa proposta representa a menor das partes, porque esta proposta, aliás, basta ler o texto, e eu desafio novamente, como já aqui fiz antes, as pessoas que nos ouvem a ler a proposta e a perceber realmente o que é que está aqui em causa. Porque se esta proposta fosse séria e a CDU ou o PCP quisesse ver isto aprovado, não escrevia aquilo que escreve, quer dizer, não só falta rigor na formulação da proposta, como faltam ideias, porque quer dizer, no fundo, reduzir impostos, mas ao mesmo tempo a proposta é para reduzir e para aumentar. Afinal, não estamos a falar aqui propriamente de facilitar a vida ao povo, porque no povo também estão empresários, que esta proposta vê que devem ser aumentados, quando na realidade nós já temos muitos impostos aplicados às empresas em sede de IRC. Devia haver fiscalização para evitar a fuga aos impostos. Isso é que o PCP se devia preocupar, em que a autoridade tributária visse os seus quadros reforçados para conseguir fazer fiscalização de forma séria, e de facto devia haver uma revisão das tabelas de IRS, mas não é só isso que o PCP aqui propõe. O PCP propõe uma série de revogações de pontos, como esta questão da isenção da taxa única, não é isenção, da taxa única de 20% para pessoas que vêm trabalhar temporariamente para Portugal. O que não é aceitável. Naturalmente duvido que algum partido, para além do PCP, possa votar favoravelmente a esta medida, mas vamos ver o que é que vai ser discutido no dia 7. Patrícia Machado, é possível debater ou não e criar uma solução fiscal diferente a partir deste documento que aqui é apresentado e com as críticas que o Francisco aqui faz? Vamos lá ver. Eu acho que possível haja vontade política, outra coisa são as opções. E a história tem demonstrado quais são as opções de cada um relativamente a esta matéria. Eu percebo que o Francisco, com a falta de argumentos, tenha que vir aqui usar este tipo de adjetivação e de partidos soviéticos. Portanto, eu percebo a dificuldade que o Francisco Brito e o partido a que pertence têm em discutir isto, porque obviamente há sim aqui uma diferença entre impostos que se propõem baixar e impostos que se propõem aumentar, pois claro, como é óbvio, né? A questão é atingindo quem? Atingindo quem? Foi o governo do PSD-CDS, sim, que fez o aumento da energia de 6% para 23% e agravou o IRS, é verdade, isto é verdade, é a história e é rigor. Portanto, pode não se gostar de relembrar, nomeadamente neste caso os nossos ouvintes, que isso aconteceu, porque aliás o PSD tem sido especialista também em procurar sacudir e iludir as suas responsabilidades, mesmo que depois venha, porque o PS deixou, é tudo verdade, mas isto é um bocado vir ao disco e toca ao mesmo, porque o que há aqui uma realidade é que
Neste tipo de políticas, o PSD tem estado sempre de mãos dadas com o PS, ou o PS com o PSD e com a direita relativamente a colocar mais esforço e mais sacrifício a quem vive do seu trabalho, e aqui inclui-se os micro, pequenos e médios empresários, e aliviar quem tem milhões. Porque mesmo esta questão das empresas, contrariamente ao que o Francisco diz e que é difundido, o que está na proposta e que é esclarecido, após todos os benefícios fiscais que conhecemos, a semana passada falávamos já da outra aqui da questão da banca, veja-se as declarações da Lagarde, portanto, para isso não há dúvidas, é num pestanejar de olhos, eles espirram e o Governo e o PSD naturalmente dá a mão para que não se ponha em causa os grandes lucros dos grandes grupos financeiros, neste caso a banca. A taxa efetiva de IRC em Portugal é 18,9% do dossiê estatístico do IRC. Dizer que não há fontes, portanto, acho que o Francisco tem que ler melhor o documento. Não, eu li, abaixo da taxa nominal e tantas vezes propagandeada a taxa estatutária máxima, usada para apresentar Portugal como um país de elevada tributação sobre o capital. Isto aplica-se a um universo de menos de 1% das empresas. Menos de 1% das empresas. O Francisco pergunte a qualquer micro, pequeno ou médio empresário quanto é que eles são chamados a contribuir do ponto de vista fiscal e vá ver o que é que a banca ou os grandes grupos económicos são chamados a contribuir. O dinheiro que cá fica e o dinheiro que vai para os offshores ou para fora do país. E é disto que se está a falar. O que diz de facto na segunda página é isso. É que há impostos que podem e devem baixar, como é o caso do IVA e da tributação sobre os salários e as pensões, e há impostos que precisam de aumentar, que são aqueles que derivam, que é imoral. É imoral, né? Que os bancos e outros grupos económicos que ganham centenas de milhões de euros paguem taxas efetivas de impostos mais baixas que um pensionista. Isto é imoral. Portanto, eu, de facto, tendo em concordar com o Francisco a dizer que, de facto, vai ser difícil que outro partido ou que muitos mais partidos acompanhem esta proposta do PCP. Mas é disto que estamos a falar. É desta imoralidade que depois é acenada com esta questão da carga fiscal, procurando iludir, por um lado, criar à escala de massas esta ideia que os impostos não servem para nada. Isto são receitas do Estado, assim como as receitas das autarquias são também os impostos que se aplicam naturalmente. A questão é ao serviço de quem é que estão. Portanto, põe-se esse dinheiro recolhido ao serviço de quem? Ponto 1. A quem é que se vai recolher? Há 6 milhões de portugueses que não pagam IRS. Que não são atingidos. Portanto, a gente conseguiu-se aquela questão do aumento do número de trabalhadores que não são atingidos por esse pagamento. Mas isto tem a ver com propostas muitas vezes isoladas que se continua a insistir, nomeadamente por parte do PCP, e que naquela correlação de forças foi possível alcançar. Hoje é diferente, o PS tem maioria absoluta e o PSD nesta matéria, a iniciativa liberal, tem muita dificuldade em discutir isto naturalmente. E não tenho dúvidas nenhumas que o debate vai ser profundamente ideológico e que vão procurar ter estas ideias, tal e qual como o Francisco aqui disse. É que querem aumentar, e os comerciantes e os empresários. Quais comerciantes e empresários? Quais? Porque então vamos discutir quais. E eu volto a dizer, e com isto termino, é justo que um pensionista pague mais e seja chamado a contribuir mais que um banco ou que um grande grupo económico? É disto que estamos a falar. Baixe-se o IVA, aquele mesmo IVA que o PSD e o CDS aumentaram e que o PS tarda em reduzir relativamente ao gás botija, relativamente às telecomunicações, relativamente à eletricidade e outras. Aliás, recordemos do famoso plenário em que o PSD, por parte do Rui Rio, disse que ia aprovar uma proposta do PCP relativamente à redução do IVA da eletricidade e depois no próprio dia virou o bico ao prego e chumbou, porque se eles tivessem votado na altura a favor, tinha baixado o IVA da eletricidade na anterior legislatura. E, portanto, é a partir destes elementos concretos e com este rigor, e não com a propaganda que o Francisco está aqui a procurar fazer, atirando areias para os olhos, por qualquer um dos nossos ouvintes, seja ele trabalhador por conta de outra, seja ele reformado ou pensionista, seja ele micro, pequeno ou médio empresário, sabe no concreto o que é que se está a falar quando se estão a falar em impostos a mais para eles e impostos a menos
para os outros que ganham de facto milhões e que esses têm que ser chamados à pedra. Não é justo aquilo que falámos das taxas de juros da habitação, continuar os bancos impávidos e serenos como se não lhe tocasse nenhum sacrifício e o povo aqui a pagar cada vez mais relativamente a uma situação que pode e deve ser invertida. Agora, a posição de cada um, vamos ver, eu não tenho dúvidas que obviamente o PSD vai rejeitar esta matéria e o PS também não será fácil, mas da nossa parte continuaremos a insistir porque é justo e necessário, diria assim. Francisco, há pouco falavas da retenção e das taxas pagas de IRS, de retenção de rendimentos de não residentes. O PCP propõe que sejam idênticas às dos residentes. É isto que não te parece que seja adequado? É esse aspecto? E que outros caminhos podemos ter aqui nesta reorganização do peso e da ponderação dos impostos sobre os rendimentos e sobre o capital, portanto, neste caso, sobre as compras e as vendas, no caso do IVA, e outros, como os impostos, outros impostos indiretos, por exemplo, os produtos petrolíferos, álcool, tabaco, entre muitos outros. Há muito tempo que o PSD propôs isentar a eletricidade e o gás, ou seja, tudo o que são bens essenciais ou serviços essenciais. Há muito tempo que o PSD fez essa proposta. Bem, é vermos realmente qual é que foi o sentido de votação do PCP para melhor esclarecimento de todas as dúvidas que possam existir. Porque aquilo que a Patrícia aqui diz, enfim, a Patrícia classificou a minha interpretação desta proposta como propaganda. Eu acho que a propaganda está explícita, que ela é na própria proposta, mas enfim, eu acho que de facto é bom ler aquilo que está escrito para todos percebermos exatamente do que é que estamos a falar. Eu junto-me a esse apelo, vão ler. Eu acho que sim, sem dúvida as pessoas devem ler. Aliás, e eu acho que é também interessante teres referido a única tabela que tem divulgado a sua fonte, porque mais nada e mais nenhum dado estão divulgados as fontes, portanto as pessoas não conseguem verificar de facto se os dados apresentados são verdadeiros ou não, porque mesmo que fossem contas do próprio partido, isso tem que estar explícito. Ou seja, isto é de facto, nós quando pensamos na República e estamos a falar de políticas centrais para o nosso dia-a-dia, para o nosso país, temos que de facto olhar para isto como um exercício sério e de rigor, porque as coisas não podem ser assim às três pancadas. Agora o PCP dá-lhe jeito a entrar nos noticiários como uma proposta de justiça fiscal para conseguir naturalmente gerir aquilo que é o seu eleitorado normal e escreve-se um texto, se calhar aproveita-se já umas partes de uns que já estavam escritos, lá de uns manifestos e assim, e faz-se uma proposta de lei. Isto não funciona assim, isto não pode ser assim, até porque nós temos que perceber o impacto que todas estas medidas têm. Obviamente que a maior parte dos partidos, e principalmente os partidos de direita e até os partidos de tendência liberal, concordam com diminuição de impostos das pensões, dos salários, principalmente dos mais baixos, com a redução do IVA. Aliás, há propostas concretas do PSD nesse sentido. Claro que concordam com isso. A questão é tudo o resto está aqui na proposta. Ou vão fazer o quê? Vão votar de ponto a ponto e esta proposta no final vai deixar de ser exatamente aquilo que é e vai ser naturalmente uma proposta totalmente diferente? Não sei se é esse o exercício que o Partido Comunista quer, porque geralmente sempre que se discutiu estas questões, o Partido Comunista nunca teve disponível para alterar as propostas a fim de serem votadas favoravelmente. Portanto, agora vai mudar a sua atitude? Estão de facto disponíveis para ter uma proposta séria e de facto de alívio fiscal e de justiça fiscal para com os portugueses? Será que é isso que querem? É que depois também referem empresários, mas depois ao mesmo tempo na proposta aqui, esta proposta afetaria concretamente médios empresários, mas na proposta está escrito o oposto. Mas depois, se nós formos ver as medidas concretas, percebemos que ela afeta exatamente médios empresários, não afeta só os grandes grupos económicos. Aliás, para os grandes grupos económicos ela está pouquíssimo explícita. Fala em aumentar os impostos, mas o que é isso? Isso é uma proposta de lei? Aumentar os impostos? Isto é preciso ser esclarecido, é preciso dizer exatamente como é que se aumentam os impostos, que impostos é que se aumenta. Os bancos pagam vários impostos, é preciso, vamos subir todos? Qual é que é a proposta concretamente? É que isso não está aqui. Portanto, das duas uma, ou o Partido Comunista de facto faz um trabalho sério e que procura justiça fiscal e acredito que recolherá apoio de outros partidos, principalmente dos partidos mais à direita que se preocupam precisamente com estas questões de forma central.
ou então de facto é impossível, porque aqui de facto é uma atitude de propaganda que nós vemos aqui explícita. Até porque eu acho que era completamente desnecessário, metade do texto, metade das páginas era completamente desnecessária, porque faz aqui uma série de considerandos completamente ideológicos que são lamentáveis e que só procuram criar discussão na Assembleia da República e que se perca tempo a discutir tudo aquilo que não é importante para o nosso país. Portanto, há estas questões ideológicas, eu acho que devem de facto ficar um pouco distantes quando se tocam em assuntos que são quentes para a maior parte dos partidos, como a questão da tributação e do alívio fiscal. E acho que de facto haveria caminho a fazer nisto, há caminho a fazer. Tenho a certeza que neste momento, se o PSD fosse governo, que teríamos já propostas em vigor neste sentido. É esse o sentido do PSD. Naturalmente, noutros tempos, com outra realidade do país, tiveram que se tomar outras medidas, mas a política não vive só de história, a política vive de realidade e vive da atualidade dos factos. Portanto, hoje temos um país diferente daquele que tínhamos em 2011, em 2012, em 2013. Portanto, felizmente temos um país diferente e que precisa naturalmente de outro tipo de medidas e como também já aqui disse, acho que precisamente esta questão da banca deve participar mais ativamente naquilo que é aqui a renovação da nossa política fiscal e até do impacto que tem direto na economia e como já disse aqui no último programa, acho que há espaço para que exista essa ajuda. Aliás, e recentemente nas declarações do presidente do PSD isso foi explícito, que de facto não há aqui nenhum proteccionismo da banca, muito pelo contrário, a banca tem responsabilidades, a União Europeia através do Banco Central Europeu tem responsabilidades sobre aquilo que se está a passar e devem contribuir, como é óbvio. Portanto, a posição do PSD é muito, muito clara em relação a isto. Deve haver de facto alívio fiscal para as pessoas que menos capacidade têm e para os bancos principalmente e para equiparáveis, naturalmente seguradoras, por aí fora, deve haver de facto uma participação maior neste sentido. Por isso este ato que o PCP aqui propõe, sinceramente acho que é infundado e tenho pena que o tempo que perderam a escrever isto não tenha sido aproveitado para escrever uma proposta em condições e séria para poder ser aprovada. Mas enfim, é isto que temos visto. Bem, fica a posição do Francisco também. Patrícia queria Não é para entrar em diálogo, mas eu reiterava aqui o apelo que o Francisco fez de as pessoas conhecerem. Porque o que não é sério é o Francisco dizer que não há propostas concretas, quer do ponto de vista da tributação dos lucros que estão lá, propostas concretas, assim como do IRS, do IVA e outras. Portanto, reiterava aqui o apelo. Do IVA é altíssima ainda. Porque isso é que não é sério dizer que não está lá. É o projeto de lei 839. Exatamente. Podem ir à Assembleia da República. Ou a proposta do PSD é reduzir a tributação de IVA para além daquilo que o PSCP propõe, portanto certamente acho que aí também é esclarecido. Não bem, porque vocês estão a propor uma tributação elevada. Assim, os grandes grupos económicos, pois claro, isso sei eu que o PSD ou IVA, ou IVA, à energia, ao gás, não é verdade. às telecomunicações, já deviam ser 6%. É importante termos então estas visões e estas propostas que tanto tocam na vida de cada um de nós, claro, porque isto está relacionado com a vida de cada um. Neste Sim, ou talvez partimos para precisamente a última parte do programa, hoje só com a Patrícia Machado e com o Francisco Brito, e quando digo só, é mais do que suficiente. Não é que o Luís Pardal não nos faça falta, mas estamos com argumentos bastantes argumentos no programa de hoje. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez para concluirmos e entrarmos nesta fase final do nosso programa. É um não, e até ligado a este último tema, porque a questão de facto da justiça está e centra-se no aumento real dos salários e das pensões e das reformas. Essa é que é a grande questão para a justiça, para uma maior justiça social, mas é um não, de facto, diria, não sei como qualificar, inqualificáveis declarações da Lagarde, que culpa os trabalhadores se tiver que subir mais juros devido aos exageros nos salários. Portanto, esta expressão de culpar os trabalhadores portugueses se tiver que subir mais juros devido aos elevados salários, os portugueses e os outros, não é? De facto é deplorável, inqualificável e que merece de facto um redondo não à Lagarde, mas que ela só traduz aquilo que é a política naturalmente e a visão da União Europeia. Francisco Brito, e tu que trazes um sim, não ou talvez para concluirmos o programa?
Eu hoje trago um sim, e o meu sim à proatividade da JST de Évora em elaborar uma carta sobre os problemas dos jovens que vivem no interior e que entregou em mãos à Senhora Ministra da Coesão Territorial durante o Conselho de Ministros que decorreu em Évora. Há quem fique parado e que há quem há quem fique parado e há quem naturalmente que vá à luta e que trabalhe de forma séria para resolver os problemas das pessoas, independentemente das suas idades. Mas é ainda melhor quando vemos os jovens a fazer pela sua terra e pelos seus concidadãos. Por isso o meu sim à proatividade e à luta da JST. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez de 5 de julho. Um programa onde contámos com a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Falámos sobre a passagem do Governo por Évora com o Conselho de Ministros que aqui se realizou e as visitas no Distrito e também a necessidade de uma justiça fiscal através de uma proposta do PCP que vai ser agora discutida no Parlamento. O encontro está marcado consigo para de hoje, uma semana, aqui na DNFM. Tenha a continuação de um bom resto de quarta-feira.